O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, queridos irmãos e irmãs. Que alegria estarmos juntos, celebrando esta Eucaristia aqui com você presente e também com você que nos acompanha pela Rede Século XXI, com você que reza conosco aí na sua casa, aí no seu ambiente de trabalho. Meus queridos, nós celebramos hoje a festa de São Lourenço, mártir, santo da Igreja. Festa do seu martírio. Por isso hoje, em plena sexta-feira, nós rezamos o Glória diante desta festividade. E assim como já foi falado no pequeno comentário no início desta Eucaristia, São Lourenço é o patrono dos diáconos. Foi um dos sete diáconos que administravam o patrimônio da igreja, especialmente a seção da caridade. E foi justamente isso que causou a ira do imperador Valeriano, lá no século III, que a partir deste estilo de vida, a partir desta caridade, então iniciou-se uma perseguição para com ele. E ele dizia: o tesouro da igreja não são os bens, mas o tesouro da igreja são os pobres de Deus. E foi isso que nós rezamos já no Salmo: feliz o homem caridoso e prestativo. Por isso nós temos em São Lourenço toda a inspiração para que possamos viver na caridade, para que possamos viver na partilha diante daquilo que já cantava o salmista: feliz o homem caridoso e prestativo. A nossa vida, queridos irmãos e irmãs, ela somente tem sentido a partir do momento que nós a orientamos para o bem, para o serviço do próximo, justamente para a partilha. A nossa vida somente tem sentido quando nós vivemos esta caridade dentro do nosso coração, o dom da partilha. E nós aprendemos isso dentro de casa, não é? Especialmente quando nós temos muitos irmãos, somos chamados lá na igreja doméstica a viver este dom, a partilhar, a dividir aquilo que é nosso, para que todos possam ser também cuidados pelo Senhor. A palavra de Deus nos fala: quem semeia pouco, colherá também pouco. Quem semeia com largueza, colherá também com largueza. E a vida do discípulo é justamente esta: viver a caridade, viver no despojamento, viver na providência de Deus. E é claro, o discípulo de Jesus é chamado a semear. Semear a sua palavra, semear as boas obras, e não apenas numa quantidade pequena, mas abundante. Pois a palavra de Deus é clara naquilo que hoje ela nos diz: quem semeia pouco, colherá também pouco. Por isso, não sejamos econômicos na partilha, no testemunho do amor, no testemunho da misericórdia, queridos irmãos e irmãs, que possamos semear muito. Você de casa, seja um semeador da palavra de Deus, do seu amor, da sua misericórdia, para que nós possamos, assim como São Lourenço mártir, colher tudo isso de volta dentro da nossa própria vida. É a isso que o Senhor nos chama.
Queridos, no Evangelho de hoje, que está lá em São João, capítulo 12, de 24 a 26, o Senhor nos fala do seu sofrimento, o Senhor nos fala do seu martírio, e é por isso que ele diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua apenas um grão de trigo. Mas se o grão de trigo morre, aí sim, ele produz fruto. Esta é a missão de Jesus. Veio a este mundo não apenas para anunciar o reino do Pai, não apenas para libertar os pobres da doença, da opressão, mas veio também a este mundo para realizar a nossa redenção, a nossa salvação, para realizar aquilo que a teologia chama de mistério pascal, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição. Por isso Jesus Cristo é o nosso Redentor, é aquele que nos salva, é aquele que nos liberta, é aquele que nos traz a esperança de uma vida nova em Deus nosso Senhor. Esses são os dois aspectos da missão de Jesus, caro irmão, cara irmã. Jesus veio anunciar o reino de Deus e realizar a redenção de todos nós, a redenção de toda a humanidade. Por isso, a sua vida é como o grão de trigo, que caiu na terra e morreu. E assim, produziu frutos, frutos para todos nós, para toda a humanidade, frutos de libertação, frutos de restauração, frutos de vida nova. E o discípulo de Jesus é chamado a seguir o mesmo caminho. Até mesmo no momento da perseguição, até mesmo no momento da dor, o discípulo de Jesus é chamado a frutificar, mesmo na angústia, mesmo diante do sofrimento. Como dizia o salmista, ele não teme receber notícias más, confiando em Deus. Seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confuso há de ver os seus inimigos. O discípulo é chamado a confiar, a acreditar, e até mesmo diante das perseguições, diante daquelas que São Lourenço também viveu na sua vida, lá no século III, nós somos chamados à alegria, mesmo diante da nossa cruz, mesmo diante das nossas dores. E são muitas as nossas cruzes, são muitos os nossos sofrimentos. Peçamos a Deus que nos ajude neste mundo. Peçamos a Deus que o Teu Espírito Santo derrame cada vez mais em nosso coração este ardor missionário, para que possamos verdadeiramente divulgar o reino de Deus como Jesus, com fidelidade, com amor e com misericórdia. Quem se apega à sua vida, diz o Senhor, perde-a. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, quem gasta a sua vida por causa do meu reino, este com certeza vai ganhá-la, conservá-la-á para a vida eterna. E o Senhor continua nos dizendo: se alguém quer me seguir, siga-me, pois onde eu estou, diz Deus, diz Jesus Cristo, estará também o meu discípulo. Que nós queiramos permanecer na presença de Jesus, na presença de Deus. E que o Senhor hoje, amados amigos, irmãos e irmãs, nos dê este espírito de despojamento, de enxergarmos as coisas de Deus, assim como São Lourenço, este homem perseguido por cuidar justamente dos pobres, o tesouro da nossa igreja. E para finalizarmos, é interessante nós lembrarmos do senso de humor que São Lourenço tinha, até mesmo no momento do seu martírio. Vocês sabem como morreu São Lourenço? Queimado, exatamente. Quando nós olhamos para a imagem de São Lourenço, nós vemos ele com uma Bíblia numa mão e com uma grelha, é esta mesmo que a gente faz churrasco em casa, não é? Com uma grelha na outra. Foi lançado ao fogo. Enquanto estava sendo queimado, ele ainda teve a coragem de dizer aos seus perseguidores: esse lado já está bem passado, pode virar para o outro lado. Porque grande era a sua alegria em se aproximar da glória e da presença eterna ao lado de Deus.
Que São Lourenço, Marte, queridos irmãos e irmãs, possa interceder por nós, abrindo nosso coração para a caridade que vem de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.